Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos iniciar aqui nossa aula número 11, tá? Continuar falando da unidade 8, né? Contrato de compra e venda. Nossa aula de hoje, ela vai ser um pouco diferente das outras porque ela não vai ser ao vivo, tá? Ela é gravada, estou gravando aqui agora a aula na segunda-feira, dia 26, tá? Essa aula é a aula do dia 27. Como eu falei para vocês, haveria essa possibilidade por conta da gravidez da minha esposa, e aí há uma probabilidade muito grande dela entrar em trabalho de parto ou amanhã ou na quarta, eu não sei, então pode ser que eu não tenha condições de dar aula amanhã, por isso eu estou logo gravando a aula, tá? Então, de início eu já falo para vocês, caso exista alguma dúvida, vão anotando as dúvidas, podem mandar no feed do Teams ou no grupo do WhatsApp, enfim, ou aguardar para a próxima aula ao vivo, que a gente responde as dúvidas, tá bom? Essa aula eu vou postar tanto no grupo como no Teams. Então vamos iniciar. Peguem o material de vocês. Na aula passada a gente iniciou, né, falando de contrato, falou do conceito de contrato, falou sobre as partes e falou sobre um ponto muito importante, né, que o contrato de compra e venda ele não opera por si só a transferência da propriedade, né? O que o contrato prevê é a obrigação de transferir a propriedade, né? O que transfere a propriedade no caso de bem imóvel é a tradição e no caso de bem imóvel é o registro. Então o contrato ele vai prever a obrigação. Então quando você assina um contrato de compra e venda não significa que com aquela assinatura ali das partes a propriedade já foi transferida. O que significa é que as partes se obrigaram, né, uma a pagar o valor e a outra de transferir, né, de entregar aquele bem, tá? Transferir a propriedade daquele bem. Então vamos lá, continuando o assunto, né, contrato de compra e venda. E aí, pessoal, só para gente se situar, tá? Na aula de hoje, né? Na aula de hoje, que eu digo assim, na aula de terça-feira, né? Na nossa aula 11, nessa aula, a gente vai terminar contrato de compra e venda. Acredito que dê para terminar, se não der vai chegar perto, tá? E aí nas próximas aulas a gente vai falando de outros contratos. O contrato de compra e venda, ele é o mais extenso, assim, né? O estudo dele é o mais extenso dentro dos contratos que a gente vai ver aqui na disciplina, tá? Então vamos lá, continuando. Para as características. Opa, passei direto. Características do contrato de compra e venda. Algumas características elas são bem simples de entender, né? O próprio nome já diz. Aí, a primeira é que é um contrato bilateral, né, na sua formação e quanto aos seus efeitos, tá? Ele é tanto bilateral na formação quanto bilateral nos efeitos. Por quê? Ele é bilateral em sua formação porque exige uma conjugação de vontades contrapostas de comprador e vendedor, né? E aí as quais, quando harmonizadas, formam o consentimento. Foi o que a gente falou sobre isso. A gente falou sobre isso em formação dos contratos, tá? São pelo menos duas partes, né? O comprador e vendedor, e eles têm vontades contrapostas. Por quê? Porque um quer comprar pelo menor valor possível e o outro quer vender pelo maior valor possível, né? E aí quando harmoniza-se, né? Quando eles chegam a um consentimento, chegam a um entendimento, né, forma-se o consentimento e o contrato é feito, né? Além disso, ele é bilateral também quanto aos efeitos. Por quê? Porque ele gera obrigações para ambas as partes. Tanto o vendedor como o comprador têm obrigações em um contrato de compra e venda, né? Um tem a obrigação de comprar, o outro tem a obrigação de pagar, né? Desculpa, um tem a obrigação de pagar e o outro de entregar o objeto.
É bom a gente frisar isso, que ele é um contrato bilateral tanto na sua formação quanto aos efeitos, porque vão ter contratos que são bilaterais na formação, mas só gera obrigação para uma das partes. Pode ter, né, um contrato assim, tá? Então, e o contrário também, né? Enfim, no caso do contrato de compra e venda, ele é bilateral, tanto na sua formação quanto nos efeitos, tá? Ele é um contrato sinalagmático. Por que sinalagmático? Porque por conta da existência do sinalagma, tá? O que é o sinalagma? A gente falou sobre o sinalagma, pessoal, salvo engano, no início da disciplina de Direito das Obrigações, tá? Nada mais é do que a reciprocidade entre as prestações opostas pactuadas. Existe uma reciprocidade, tá? Uma proporcionalidade ali entre a compra e a venda, tá? Então, o contrato ele é sinalagmático no sentido de que o objeto que eu estou vendendo, ele tem um preço ali que ele está de acordo com o valor daquele objeto, certo? Isso é o sinalagma, tá? Então, há um equilíbrio aí. Opa, peraí que a gente passou demais. Deixa eu voltar aqui. Tá dando um congelando aqui. Enquanto eu vou ajeitando aqui a apresentação dos slides, está um pouco lento, a gente vai continuando porque vocês estão com o material aí, tá? Além de sinalagmático, o contrato de compra e venda, ele é um contrato também que tem como característica, né? É uma característica do contrato de compra e venda, ele é um contrato consensual, tá? Podem pegar aí o artigo 482 do Código Civil, né? Ele é consensual por quê? Pronto, chegamos. Ele é consensual por quê? Porque ele só se torna perfeito quando as partes convencionam a respeito do preço. Tá? Rapaz, ele tá automático essa apresentação. Deixa eu só ajeitar aqui, pessoal, tá? Acho que deu algum problema aqui na configuração. E ele tá passando sozinho aqui. Não sei o que é que está acontecendo, não. Acho que agora eu consegui ajeitar aí. Vamos lá. Então ele é um contrato consensual, né? Ele só se torna perfeito quando as partes convencionam a respeito do preço e da coisa a ser vendida. Ou seja, o contrato ele se forma pelo simples consentimento, independente da entrega do bem. Tá? Está no artigo 482. Peguem aí o artigo 482, que ele diz o seguinte: a compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita desde que as partes acordarem no preço e no objeto. Ou seja, quando elas acordam no preço e no objeto, o contrato está feito. Tá? Então, a transferência do objeto ela é posterior. Né? Pode ser posterior, pode ser que seja na mesma hora, mas basta que as partes concordem aí no objeto e no preço. Além de ser consensual, é oneroso, né? Por que oneroso? Porque traduz para cada parte
o experimento de um ganho ou um benefício e, consequentemente, uma diminuição patrimonial. O vendedor se beneficia com o preço pago, mas perde a coisa, ou seja, ele tem um ganho ou benefício e uma diminuição de patrimônio, né? Ele ganha o valor do preço, mas perde a coisa. E o comprador se beneficia com a coisa, mas perde o preço. Então ele experimenta um ganho e uma redução patrimonial. No fim, né? No fim, na balança, tanto o comprador como o vendedor, eles querem ter algum tipo de vantagem nisso, né? O vendedor, por exemplo, ele pode estar vendendo para ganhar dinheiro, porque aquilo é o ganha-pão dele, por exemplo, vender aquele objeto, e ele está vendendo e obtendo lucro. E o comprador, o benefício dele seria o próprio uso do objeto. Isso estou dando um exemplo. Tá? Então, eles vão ter um benefício e uma perda, né? E aí esse contrato ele pode ser tanto comutativo quanto aleatório. Tá? Ele é comutativo quando as prestações das partes forem certas. Ou seja, desde o início as partes conhecem o conteúdo da prestação. Ele é aleatório quando não há certeza quanto à ocorrência de uma das prestações. Como assim? Você fez um contrato de compra e venda e não tem certeza da prestação? Um exemplo é uma compra e venda de uma safra de soja, por exemplo. Tá? Você não sabe a quantidade que você vai comprar ainda, mas você fez o contrato antes. Tá? Os artigos 458 ao 461 falam de contratos aleatórios, tá, pessoal? Vocês podem dar uma olhada lá. Não é nossa matéria agora falar disso. Tá? Ele é um contrato que ele pode ser paritário, mas ele pode ser também de adesão. Tá? Quando as partes estão em condições iguais, elas negociam livremente, estabelecendo livremente as cláusulas. E aí, nesse caso, o contrato é paritário. Já quando um dos pactuantes predetermina as cláusulas do negócio jurídico, o contrato é de adesão. A gente falou sobre isso na aula passada. Tá? Eu dei até o exemplo de contrato quando você faz de agência, né? Você vai na agência, ou abre conta, ou contrato de cartão de crédito, ou contrato da universidade mesmo, né? Da faculdade, enfim, como é que funciona o contrato de adesão. Nesse caso eu dei exemplos de prestação de serviço, mas pode ser contrato de compra e venda também. O contrato de adesão é aquele que já vem feito para você e você só assina aceitando ou não, aderindo ou não àquele contrato. Isso é um contrato de adesão, você não discute as cláusulas livremente com a outra parte. Tá? Quando você discute livremente com a outra parte, aí a gente está falando de um contrato paritário. Ok? Vamos lá. Além disso, ele pode ser um contrato livre, não solene, né? Ou formal, solene. Perdão aí, pessoal, no slide está livre ou forma. Corrijam isso aí, tá? É livre ou formal. Tá? Eu esqueci o L aí, tá? Acabou passando batido, mas eu vou corrigir para as próximas, enfim. Mas corrijam aí. Livre, não solene, ou formal, solene. Tá? Ele pode ser tanto um contrato livre, sem nenhum rigor formal, quanto um contrato formal, solene, tá? Dependendo do caso. Ele é um contrato nominado e típico. Por que nominado? Porque ele tem nome, contrato de compra e venda. Por que típico? Porque ele está previsto em lei. Né? Então, ele é típico. Impessoal. Por quê? Por que impessoal? Pessoal, porque no contrato de compra e venda só interessa o resultado da atividade contratada, que é a entrega do bem, transferência da propriedade do bem, independente de quem seja a pessoa que irá realizá-la. Tá? Então, se eu faço um contrato de compra e venda e o vendedor vem a falecer antes da tradição da coisa, ou do registro da transferência, no caso de bem imóvel, a providência pode ser exigida do seu espólio. Né? Não tem problema nenhum, tá? Porque o contrato ele é impessoal. Ele é diferente, por exemplo, de um contrato de prestação de serviço de um show musical, por exemplo, que você contrata um artista, aí tem a pessoalidade ali, né?
O contrato de compra e venda ele é impessoal. O que interessa é que você está comprando determinada coisa. Tá? Se o dono da coisa vem a falecer, você tem direito a exigir do espólio, e se já foi transferido para o herdeiro, do herdeiro. Tá? E por fim, ele é um contrato instantâneo, tá? De execução imediata ou diferida. Por quê? Porque os efeitos são produzidos de uma só vez, tá? Podendo ser de execução imediata, quando se consuma no momento da celebração, com a entrega do bem imóvel ou o registro do contrato do bem imóvel, ou pode ser diferida também, quando as partes fixam prazo para o cumprimento. Tá? Mas ele é instantâneo, ele é cumprido de forma instantânea. Ou imediatamente, ou quando as partes fixam um prazo posterior, né, de forma diferida. Ok? Mas sempre instantânea. Vamos lá, continuando. A gente falou das características, vamos para os elementos essenciais do contrato de compra e venda. Quais são os elementos essenciais? Bom, para começar, a gente tem o consentimento, né? Como a gente já viu, o artigo 482, que diz que a compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita desde que as partes acordarem no objeto e no valor, no preço. Então, tem que haver consentimento, é um elemento essencial do contrato de compra e venda. Tá? Sem consentimento não há contrato de compra e venda. Porque, ultrapassadas essas tratativas iniciais, ao firmarem as partes seu consentimento a respeito do preço e da coisa a ser vendida, o contrato vai ser formado. Outro elemento essencial é a coisa, o bem, né, objeto do contrato de compra e venda. Pessoal, só um minutinho, vou só pegar uma água aqui rapidinho, tá? Vamos lá, continuando. Tinha esquecido de pegar minha água, mas a cozinha aqui é pertinho, deu certo. Então a gente tem o consentimento, a coisa, que é o bem objeto do contrato de compra e venda, que deve ser uma coisa passível de circulação no comércio, né? Comércio jurídico, certa e determinada ou determinável. Até porque a gente viu que o objeto, né, do negócio jurídico tem que ser certo, determinado ou determinável. E aí isso afasta os interesses não suscetíveis à aferição de valor econômico, né, tais como a honra, o nome, a integridade física, a vida. Isso aí não tem preço, isso aí não pode ser comercializado, tá? Não pode ser objeto de contrato de compra e venda. Ok? Observação importante, observações importantes, na verdade, né? Primeiro, por óbvio, né, que o bem passível de transferência ele deve ser de propriedade do vendedor, tá? Sob pena do negócio ser nulo por falta da possibilidade jurídica e por caracterizar a alienação a non domino. A alienação a non domino, pessoal, é simplesmente isso. É quando o vendedor vende algo que não é seu, tá? Isso aí pode causar o quê? Evicção, que a gente já estudou, evicção. Mas vamos lá, continuando. Outra observação, né, que a gente colocou aí, sobre coisa atual e coisa futura. O artigo 483 diz o seguinte: a compra e venda pode ter por objeto coisa atual ou futura.
Nesse caso, ficará sem efeito o contrato se esta não vier a existir, salvo se a intenção das partes era de concluir contrato aleatório. Vamos lá. Coisa atual é o que? É o objeto existente, disponível ao tempo da celebração do contrato. É um carro, o carro está aqui, estou olhando o carro. Tá? Coisa futura é aquela que não tem existência real, mas ela é de potencial ocorrência. É o caso, como a gente falou, da compra de safra que ainda não foi plantada. Tá? É um exemplo de coisa futura. Ok? E outra observação importante é a venda realizada com amostra, protótipo ou modelo da coisa, que é o que está no artigo 484 do Código Civil. Se a venda se realizar à vista de amostras, protótipos ou modelos, entender-se-á que o vendedor assegura ter a coisa, as qualidades que a elas correspondem. Tá? Então, se a coisa é feita por amostras, né, a venda é feita por amostra, protótipo ou modelo, se entende que o vendedor assegura ter a coisa, as qualidades a que elas correspondem. Ou seja, você está vendendo um modelo de um celular, está mostrando, ó, se você quiser, você compra o celular igual a esse modelo aqui que está exposto. Você está garantindo que o celular que a pessoa comprar vai ter as mesmas qualidades, né? Enfim. E por fim, o preço. Então a gente tem aí como elementos essenciais consentimento, a coisa e o preço. Por que o preço? Porque é um pressuposto essencial do contrato de compra e venda. Deve ser fixado pelas próprias partes, de acordo com a autonomia da vontade. É um contrato que tem uma coisa, mas tem um preço também. Né? Se não tivesse o preço, se fosse dado, não seria compra e venda, seria doação. Né? As regras estão previstas aí dos artigos 485 ao 489. Tá? E aí a gente tem uma observação, que é aqui, leiam esses artigos, tá, pessoal? 485 ao 489, não deixem de ler, não. Uma observação, porque a gente não vai sair lendo aqui artigo por artigo, mas os artigos podem cair em prova, são regras do contrato, a gente não vai sair lendo artigo por artigo, mas a gente está falando aqui as regras. Vamos ler o 491. Não sendo a venda a crédito, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço. Tá? Então isso aí é uma regra. Essa regra pode ser alterada? Pode. As partes podem negociar e o vendedor entregar antes de receber o preço. Tá? Mas aí vai da negociação das partes. Mas o vendedor não é obrigado, de acordo com a lei, a entregar a coisa antes de receber o preço. Tá ok? E aí, pessoal, para a aula não ficar muito pesado, o arquivo não ficar muito pesado aqui da aula, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui quanto falta. Não, vamos continuar mais um pouco. Quando tiver em 30 minutos eu encerro o vídeo e gravo outro. Eu vou gravar em 2 partes a aula para não ficar um arquivo muito grande, tá? Então vamos lá, continuando. Despesas com o contrato de compra e venda. Primeira pergunta que se faz: quem deve arcar com os custos da transferência da propriedade nos casos de compra e venda? Quem é que arca? É o comprador? É o vendedor? Porque, como a gente falou, né, como a gente frisou aqui,
o contrato de compra e venda ele tem efeitos obrigacionais, né? Ele não importa de forma imediata na transferência da propriedade. Para que a propriedade seja transferida, é necessária a entrega do bem, no caso de bem imóvel, né, a tradição, e no caso de bem imóvel, o registro do título. E estes atos, né, esses atos, tanto a tradição como o registro do título, eles importam em custos. Muitas vezes é custoso você entregar um veículo, né, às vezes é em outra cidade, por exemplo, ou você tem que pagar um frete para entregar um determinado objeto que você vendeu, ou os tributos cartorários, né, os impostos também de transferência, no caso de bem imóvel, enfim. Quem é que arca com esses custos? O artigo 490, ele responde, tá? Ele diz o seguinte: salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador e a cargo do vendedor as da tradição. Ou seja, quando a gente fala de bens móveis, né, os custos com a tradição são do vendedor. Quando a gente fala de bens imóveis, os custos com a escritura e o registro estão a cargo do comprador. Tá? Ah, professor, mas eu vi uma negociação aí na compra e venda do imóvel que o vendedor, no caso a construtora, disse que pagaria a escritura e o registro, o ITBI, enfim. Como é que fica isso? Pessoal, isso é o que o Código Civil fala, ou seja, se o contrato de compra e venda não diz nada sobre o assunto, vale o que está no Código Civil. Mas as partes, elas podem negociar de forma contrária, de forma diversa. Eu posso, por exemplo, decidir vender minha televisão aqui. Eu coloco para vender, aparece um comprador, um bem imóvel, né? De acordo com o Código Civil, eu que arcarei com os custos da tradição, aí ele mora em Calcaia, e aí eu digo o seguinte: olha, eu lhe vendo por esse preço, mas você tem que vir buscar. Se eu for ter que deixar, eu vou cobrar um valor a mais, que é o do frete. Então, dando um exemplo, tá, pessoal? Estou negociando com ele, ele pode aceitar ou não. Se ele aceitar vir buscar, os custos com a tradição serão dele, do comprador, diferente do que está no Código Civil. Mas qual é a regra que cai em prova, qual é a regra que cai em concurso, em OAB, a regra do Código Civil. Só que assim, a questão ela pode trazer o seguinte, ó, uma questão de certo ou errado, por exemplo. Fulano de tal vendeu um imóvel e colocou na cláusula, e as partes, comprador e vendedor, estipularam cláusula de que quem arcaria com os custos de escritura e registro seria o vendedor. Essa cláusula, ela é contrária à lei? Ela é ilegal? Ela está errada, equivocada? Não, tá? Por quê? Porque o artigo 490 fala salvo cláusula em contrário. Então as partes podem convencionar de forma diversa, não tem problema nenhum. Ok? Então vamos lá. Continuando. Responsabilidade civil pelos riscos da coisa. Responsabilidade civil pelos riscos da coisa. A gente já estudou isso também em direito das obrigações, mas vai falar de novo sobre isso, tá? Primeira regra importante é importante a gente tratar do tema acerca da responsabilidade pelo risco de a coisa perecer por caso fortuito ou força maior. A gente tem uma regra e a gente parte dessa premissa, tá? De que a coisa só se transfere após a tradição ou o registro. Então, até que seja realizado tal ato, a coisa permanece juridicamente vinculada ao vendedor, uma vez que ainda não saiu do seu âmbito de domínio, da sua propriedade. Por quê? Porque nem houve a tradição e nem houve o registro, ou não houve o registro, né? Móvel ou imóvel.
Então, a responsabilidade pela integridade da coisa, em face de um risco de um perecimento, por um caso fortuito ou força maior, corre por conta do vendedor. Tá? Corre por conta do vendedor. Por isso se aplica a regra que a coisa perece para o dano, a regra res perit domino. Tá? Isso está no artigo 492. Diz o seguinte: até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do vendedor e os do preço por conta do comprador. Tá? Então, quem leva o prejuízo se a coisa perecer? É o dono. Ah, mas ele não teve culpa. Tá, se você está se você está no seu carro, estaciona o carro, vem alguém e bate, ou então cai tem um enchente, cai um poste em cima do seu carro, um caso fortuito, uma força maior, quem é que leva o prejuízo? É o proprietário, lógico, tá bom? Então a coisa perece para o dono. Existem exceções? Existem, tá? E elas estão previstas aí nos parágrafos do artigo 492, que diz o seguinte, parágrafo 1º, todavia, os casos fortuitos ocorrentes no ato de contar, marcar ou assinalar coisas que comumente se recebem contando, pesando, medindo ou assinalando e que já tiverem sido postas à disposição do comprador, correrão por conta deste. Ok, tá? Então, se ele vai marcar, contar algo, ele vai ter o risco também, né, o comprador. E parágrafo 2º, isso aí são coisas que estão à disposição do comprador para contagem, tá? Correrão também por conta do comprador os riscos das referidas coisas se estiverem em mora de as receber, quando postas à sua disposição no tempo, lugar e pelo modo ajustado. Ou seja, combinou-se que eu entregar determinado bem ao comprador, deixado determinado bem em determinado local para o comprador pegar, eu fui lá, deixei, o comprador não pegou no prazo correto. A partir de então, mesmo não havendo ainda a tradição, o risco de perecimento, de perda da coisa, passa a ser do comprador. E uma observaçãozinha aí, coisa expedida em lugar diverso por ordem do comprador, a responsabilidade também é do comprador, isso está no artigo 494, ou seja, se o comprador, se a coisa é expedida, é enviado para um lugar diverso, né, por ordem do comprador, ou seja, o comprador muda o local de entrega, de envio da coisa, a partir de então os riscos passam a ser dele também até a entrega, ok? Vamos lá, continuando. Vamos ver aqui. Vamos fazer o seguinte, pessoal. A gente vai dar um intervalozinho. Aqui agora. Eu vou dar pausa aqui, vou encerrar essa gravação. E aí vou gravar uma segunda parte, tá? Eu vou fazer em 2 partes para o arquivo não ficar muito grande, tá bom? Então vamos encerrando por aqui a primeira parte. E aí já vamos gravar a segunda parte. Até já!